Dr. Fábio Scherer. Seja bem-vindo. Obrigado, ao Brasil. Tudo de Bom, com certeza com dicas maravilhosas para a gente ficar com aquele sorriso perfeito. Isso mesmo. Oi pessoal, tudo bem? Então hoje eu trouxe alguns casinhos, tá? Como nos outros programas a gente falou sobre mordida cruzada nos dentes do fundo, hoje eu vou falar sobre mordida cruzada nos dentes da frente. Às vezes, os dentes quando nascem, eles nascem invertidos. Então, os dentes, em vez de nascerem os de cima recobrindo os de baixo, às vezes eles nascem por trás. E isso acontece de acordo com vários fatores. Pode ser devido à genética, pode ser devido a algum hábito que a pessoa tem, ou de chupar dedo no caso da criança, ou então de morder algum tipo de lápis ou lapiseira, caneta. Até mesmo a chupeta, que às vezes elas ficam... Exatamente, às vezes uma chupeta também, né? É muito comum. Tem chupetas que são indicadas até para poder evitar esse tipo de problema e outras que prejudicam. Então, assim, é bom também sempre tomar cuidado, né? Então, quando a criança já está apresentando algum tipo de posição dentária que está se invertendo a mordida, já é bom estar atento, levar para o ortodontista fazer um acompanhamento, e é sobre isso que eu vou falar hoje. Bom, o nosso primeiro caso, tá, é de um paciente adulto, tá, que tem uma mordida cruzada nesse dentinho aqui. Esse dentinho, que a gente chama de incisivo lateral, ele nasceu por trás desse dente de baixo, que a gente chama de canino. Esse tipo de correção necessária a gente faz com um aparelho ortodôntico fixo. A gente consegue ter um excelente resultado nesses casos. Eu vou mostrar como é que está o próprio paciente, o mesmo paciente, depois de alguns meses de movimentação ortodôntica, que esse dentinho que antes estava por trás já veio para frente, ou seja, já corrigiu a mordida cruzada do paciente. Então, esse caso ainda requer bastante movimentação dentária, bastante tratamento ainda, mas ele já teve pelo menos a mordida cruzada corrigida num período também bem rápido de tratamento com o aparelho autoligado. Bom, aqui a gente tem mais um caso, tá? Esse caso é um paciente bem jovem, é uma criança. Esse paciente, ele nessa ocasião não tinha nem nascido ainda um dos dentes, que é o incisivo central permanente, tá? Esses dentes aqui são dentes permanentes. Esses dentes aqui são dentes de leite. Ó, aqui tem dentes de leite. Esses três são permanentes. A mãe desse paciente trouxe ele para fazer um controle com o ortodontista. Eu verifiquei a situação do paciente, não tinha nascido o dente ainda, então eu solicitei que ela voltasse em aproximadamente 6 meses. Até nesse caso a mãe é dentista, então a gente tinha um diálogo muito direto. Já sabe das reais necessidades, né, desse paciente. Já sabia que precisava mexer nos dentes. Eu achei bem interessante esse caso, doutor, o senhor nos trazer esse caso pela idade da criança, porque às vezes a gente pensa que só depois de ter toda a dentição completa que a gente pode usar o aparelho, mas não é verdade, não é isso, né? Exatamente. Então assim, não necessita estar com todos os dentes permanentes em boca. Tem casos que a gente interfere muito antes, que é esse caso que eu vou mostrar. Esse caso, por exemplo, a gente vai fazer um tratamento em 2 etapas. A gente vai fazer uma primeira etapa de correção da mordida cruzada, única e exclusivamente da mordida cruzada. A gente, com isso, o nosso objetivo é remover as interferências que estão atrapalhando o crescimento do osso que segura os dentes de cima. Até talvez deixar espaço para que os outros dentes nasçam da maneira correta. Isso, pode ser? Isso, exatamente. A gente procura reorganizar a mordida do paciente para que venham os dentes permanentes numa posição melhor ainda. Bacana. Por exemplo, preventivo então já até, né? Preventivo. É preventivo e corretivo ao mesmo tempo. A gente nesse caso, o paciente veio com mais ou menos 6 anos de idade. Depois a mãe trouxe com 6 meses, exatos 6 meses, ele voltou assim, já com os 2 dentes nascendo por trás dos dentes de baixo. A gente instalou o aparelho, né? O aparelho, esse aqui é um aparelho autoligado, para poder corrigir apenas a mordida cruzada. O objetivo não é movimentar dente de leite, é apenas corrigir a mordida cruzada para que o osso da parte de cima, que segura os dentes de cima, possa crescer
para frente e de maneira mais livre, sem interferência de estar trancando a mordida embaixo. E aqui está o caso depois de apenas 2 semanas. Nossa, 2 semanas. Exatamente, foi um caso bem rápido. A gente tem até esse caso, até a mãe estava viajando, a gente até se comunicou. Sim, quando a mãe chegou tem uma surpresa, quando né? Chegou, enfim, eu passei comunicado para ela, ficou super feliz na viagem dela. Ah, que legal. Ficou super contente. Então, assim, foi muito rápido esse caso, realmente, para poder descruzar. A gente descruzou a mordida, removeu o aparelho ortodôntico e vamos agora acompanhar o crescimento da criança. Periodicamente ela traz para a gente poder verificar e poder interferir numa segundo estágio de tratamento mais adiante para corrigir as posições dentárias, refinar o tratamento ortodôntico, quando tiver já nascido mais dentes daí. O mesmo caso numa outra visão, numa visão de lado, o dentinho que estava nascendo por trás do outro. Depois de 6 meses, quando estavam os 2 atrás, a gente com o aparelho instalado e depois de 2 semanas de movimentação, a gente já tinha esse resultado de posição dos dentes. A mordida completamente cruzada e esse osso em cima, que segura os dentes de cima, está livre para poder crescer o máximo que ele puder. Ou seja, resultado bárbaro num curto espaço de tempo. Curto espaço de tempo, muito rápido esse mesmo, Rose. Esse é um outro caso de paciente adulto, tá? O quadro de mordida cruzada está localizado nesse dente aqui assim, que esse dentinho está um pouquinho por trás desse dente de baixo, e a gente conseguiu, em questão de 3 meses, conseguir descruzar a mordida do paciente completamente. Ainda está em tratamento esse paciente, ainda tem muito alinhamento, algumas coisas, mas a mordida cruzada, que é o que interfere, que é o nosso tema também de comentar hoje, é o que foi corrigido em curto espaço de tempo. É isso aí então, né, doutor? Obrigado, pessoal. Casos maravilhosos, com resultados rápidos, mas não é só a questão do rápido, né? É o rápido e o eficaz. Exatamente. Obrigada, então. Eu que agradeço. Até logo.